Se você acha que a parte de baixo do carro não faz diferença, então segura essa transformação. Essa aqui é a minha Saveiro Summer 96. A parte de baixo dela era só ferrugem, muita terra grudada e peça judiada pelo tempo. Mas hoje, o jogo virou. O agregado e o eixo traseiro tá novo, tanque de combustível limpo, tudo pintadinho e brilhando. E o melhor, finalizei com rodas estilosas que deixaram ela com outra cara. Quer ver como eu fiz tudo isso? Então bora comigo nesse vídeo. Os trem fede, você é louco. Cheira ruim, né? O quê? Isso aqui. Ah, é alumínio, né? Ó, mas ficou brilhando, hein, Luquinho? Ficou bonito, né? Aí, ó, o espelho que tá, rapaz. Tá doido. Aqui, ó, que tava sujão assim, ó. Agora ficou clarinho, ó. Bom que tira o encardido, né? Que é esses aqui, não saia. É, ó, o Luquinho tá usando escovão de aço aqui, ó. Na esmilhadeira. Eu gostei mesmo, foi dessa peça aqui, cara. Essa aqui, olha aí, tá da cor da latinha, sabe quando a latinha de refrigerante não tem a tinta? Sei. Tá parecendo, né? é, porque, será que é porque é alumínio? Ficou bom, hein? Ali, ó, o escapamento também ficando limpo. E quem diria, viu? Dá pra imaginar que aquelas peças tudo barrenta, que não dava nem pra enxergar de tanta terra, virou isso. Tudo no padrãozinho, as bandejas, a parte do agregado, lembrando que o agregado é outro, compramos outro porque o que veio na Saveiro tava com uma trinca, e aí não é legal, né? Tem uma bandeja nova também, porque uma também tava trincada. Olha, o tanque de combustível ficou muito padrão, ele tava completamente enterrado. Mas como sempre tem um acontecimento inesperado e não tão bom. Olha só o que aconteceu. Isso aqui foi na vaiada nossa mesmo. Tinha que ter feito com o pneu no lugar, com o carro no chão ainda. Agora é bem mais difícil. A porca aqui da Mocinética não quer sair, mas nem com reza braba. Nada quer fazer sair. A gente tentou chave pneumática, chave de impacto da bateria. Tentamos com cabo de força e nada. A gente vai tentar levar numa borracharia ali, né, tio Peruca? Porque lá eles têm uma super chave super forte. Quem sabe assim. Porque eu quero desmontar, tá vendo? Pra limpar. Quero desmontar aqui também, tirar essa mola, trocar amortecedor. Tem uma surpresa também na mola que eu vou mostrar. Mas olha só o padrãozinho que ficou esse câmbio. Cara, não parece aquele mesmo não, hein? Aí quem limpou aí foi o tio Peruca. Parabéns, tio Peruca. Ô, valeu. Eu e a Pepe. É, Pepe? Só que aí pra levar essa peça, esse câmbio, tudo junto lá pro borracheiro, vai ter que ser na caminhonete. A caminhonete tá ocupada, já eu mostro pra vocês com que ela tá ocupada. Mas aí, pra não perder tempo, vamos montar ela de trás pra frente então. Tá aqui, ó, o eixo traseiro todo pintadinho também. Vai ficar muito zerado por baixo, mas muito zerado mesmo. O tambor depois a gente vai fazer junto com o freio, por isso tá tudo enferrujado ainda. Vamos por partes. 200 tá lotada de grama. A gente comprou grama pra plantar aqui em volta da represa, sabe? Pintamos também a cerca de outra cor. Agora sim, tá padrãozinho, hein? Aí, ó. Agora a gente tá guando todo dia, porque até que volta a chover. Bom. Até que volta a chover, guamos todo dia aqui. Cara, ficou bom, né, Luca? Tá bom, velho. Ó, o pezão de amora aqui. O outro de goiaba eu ia tirar, mas, não. Dá dó, né? Já começou até nascer umas amorinhas ali. O serviço tá me matando, eu no serviço. Shampoo de porco. Veroski Puar. Não acredito que ela tá tão zerada assim. Sério, ela tá muito bonita. Mas aí, começando então pelo tanque. Vou lavar aqui. Pode chamar de boca do tanque, Luca? Posso, né? E também tem a cinta que segura o tanque, que tá toda podre. Tio Peruca vai dar um talento nela aí. E eu vou limpar o gargalo. Ó, cintinhas no padrão, hein? Opa! Umas borrachinhas aqui no tanque pra não ter vibração, fica bem certinho. É, Luca, bem menor que da Silverado, né? É levinho, mas eu tô fazendo isso aqui porque é tão bom, né? Depois que a gente conhece equipamentos, né? Equipamentos de qualidade. E nós sem elevador, como vivia? Não sei. Tanquezão, então, instalado. Depois eu só preciso passar a mangueira. Mangueiras novas de combustível.
Vamos partir então para a próxima etapa. E aí, tá achando difícil? Um pouco. Nem começamos direito aí. Para fechar aqui agora, então, só apertar os parafusos, mas colocar o amortecedor, que encomendei também, tudo novo, e o que eu mais estava esperando. Vamos trocar até as molas, colocar umas molas esportivas. Essa mola aqui, ela já vem, digamos assim, rebaixada, ela já vem menor, uns 4 centímetros, então vai baixar bem. Só que ela tem uma coisa interessante, que é uma coisa que eu não abro mão, que é o conforto. Para mim, que é carro que fica quicando aquilo, pra mim, é horrível, eu não gosto. Sabe por que, Kiko? É porque eles pegam a mola original, cortam os 2 elos, aí ela perde um pouco do trabalho de função de amortecer. Isso, né? ela tá mais baixa, mas não vai perder a função de amortecer, pelo contrário, ela ainda traz mais conforto ainda, acredito, pelo material que ela é. Corrigindo também, nem é bem amortecer, ela faz a função de segurar o carro na lombada. Quem amortece é o amortecedor. Professor. Isso aqui é uma mola. O que a mola faz? O carro pula, o amortecedor puxa, segura, aí faz esse trabalho. Sabe por que eu falei pra pegar a mola esportiva? Porque Isso aqui é a arte do Henrique, porque o Henrique é um carro rebaixado. Porque você põe uma roda de liga, uma roda que já tem uma tala maior, uma polegada maior, o carro sendo mais baixo vai combinar. Porque você põe uma roda esportiva e a caixa de roda aparecendo muito alta é feio. Então vamos abaixar aquele vão do paralama e pneu, fica mais bonito. Eu gosto de caminhonetona. Ah, mas pra essa aqui não combina. Pra essa aqui não vai combinar. Vou colocar essa mangueirinha aqui, porque isso aqui... Isso aí é pra tirar atrito, velho. Ah, tirar atrito, Já verdade. tem uma borracha lá na parte superior, mas isso aqui vai ajudar mais ainda pra tirar aqueles rangidos, Sim. sabe? A montagem tá sendo feita nos mínimos detalhes. Olha aqui, tava puro ferrugem. Isso aqui pra mim simplesmente não dá. Não dá. Que padrão. Acho que a minha parte preferida de um carro é uma caixa de roda bem feita, amortecedor, mola novinha. E ainda tá brilhando a lataria. Ah, não, Luca. É o melhor projeto que nós já fez, cara. Juro. Olha o padrão da porquinha. Não dá. Estamos além de detalhistas. Bom, em vista do começo do canal, né? Pesado! Juro, isso daqui tá muito padrão, sério, tá muito bonito. Molas novas, amortecedor novo, caixa de roda muito bem pintadinha, a parte do eixo aqui muito bem pintadinha também. Só aqui o tambor, sabe, de freio que tá horrível, mas eu quero fazer um vídeo só pra freio, que aí faz com tudo com calma, tudo certinho, porque freio é uma coisa bem importante, né, de peruca. Muito, muito importante. Então, pra fechar a parte traseira aqui, tá faltando só as rodas com os pneus. E a roda, ela tá aqui, então tá no jeito de montar já os pneus. Vamos ver se vocês vão gostar aí da minha escolha. Cara, pessoalmente é muito mais bonito. Meu Deus, Luca! Olha isso! Olha a largura disso! Cara, muito chique. Olha aqui que perfeição. Coisa nova, é bom mesmo. É muito linda, cara. Nossa, ficou muito bonito. Vamos imaginar, mente, o peruca. Ah! Não, não é nós que tá fazendo saber, não. É, Luca? E esses dedos? Esse aqui é aro 15, tala 7. Olha aqui, esses detalhes. Cara, nossa, que perfeição. Eu nunca comprei uma roda tão bonita para meus projetos. Tô muito feliz, cara. Foi R$ 2.900 esse jogo de roda. Nossa, Luca, socorro! Dá pra aproveitar, ué. Ô, Luca, Não. cadê o batente? O branquinho aí. Aqui. Socorro, me troque. Não, tá tão ruim não, tá bom, ué. 3 elos bom ainda? 3,5. Quer pra você? Não, obrigado. Você não tem saveiro mais, né? Não. No começo dessa saga eu falei, o tio Luquinha tá gostando, porque ele também tem uma saveiro. Agora não tem mais, tá mais roleiro que eu, esse homem. Põe uma paçoca aqui. Paçoca? Come. Ô, cara, tô falando sério. Ô, rapaz, você é bom mesmo, hein?
Como é que cria imunidade? Deixa eu ver a mão do mecânico. Muito bom isso aqui, cara. Eu comprei isso aqui pra zoar com os dois, porque agora eles estão fazendo dieta, né? Pra ficar com o corpo mais bonito. Aí eu não. trouxe aqui. Não tô adiantando não, né? Essa ferramenta aqui é boa, tem que ter. Isso aí, né? Segura aí. Tá louco, trabalha trocar o Segura amortecedor. nada. Peraí, deixa eu achar um. Aqui, ó, isso aqui de apoio. Tá sofrendo aí a toa, Arnaldo. Aí, ó. Ô, Arnaldo. Fazer força? Aí, ó. Ah, viu, Arnaldo? Rosqueou, ó. Aê! Nossa, olha esse tamanho. olha. Nossa, não, você vê pelo fundo dele, você tá ruim. Peraí, ô Gui, mostra aqui, Luke. Tá olhando nada. O fundo dele, mano, tá podre. Chama de Mário. Mas tem pressão ou não? Duas peças então aqui da suspensão dianteira, toda desmontada, limpa e lixada. Agora é jogar tinta pra gente montar as molas novas, os amortecedores novos também. Animado não, tio Peruca? Que isso? Chafariz. Nossa, hoje o pessoal não tá batendo muito bem, não. Vamos lá levar. Enfim, a gente não precisou levar essa peça aqui pra tirar lá na borracharia. E aí a gente mesmo cortou tudo mais, porque esse aqui já tá ruim, o cubo já tá ruim. Então, vou comprar outro, vou trocar. Só que eu vou fazer a pintura aqui primeiro e tudo mais. Depois a gente substitui. Enquanto fiquei aqui finalizando a pintura das peças, que não é por nada não, mas ficou muito bom. Ali a parte do câmbio também. Vou trocar essa mocinética. O tio Luquinha foi lá na borracharia pra mim montar os pneus nas novas rodas. Nossa, só correria. Vamos chegando aí. Deixa eu ver. Pesado. Oh! Nossa senhora, ficou muito bonito. Meu Deus, não dando conta. Esse aí é o pneu da frente e de trás. Vai ser 195,50 aro 15 atrás, né? Todos são aro 15. E 195,45 na frente. Entendeu? Vai ter um perfilzinho diferente. Pouquinha coisa. Menos de 1 centímetro. Olha aqui. Nossa! Outro dia por aqui, agora falta pouca coisa pra gente ver a roda aqui no lugar e visualizar realmente como vai ficar, mas eu tenho certeza que vai ficar muito bom. Igual eu tava falando, é um dos melhores projetos que já passou aqui no canal. E aí a gente vai colocar aqui agora toda a parte do câmbio, o agregado, as bandejas, os amortecedores novos também dianteiro, as molas novas. Então tem um trabalhinho, principalmente porque eu quero trocar as homocinéticas. A que tava nela, a coifa tá tudo rasgada, então com certeza foi de arrasta, já vou trocar de uma vez. Olha o que o Henrique tava comentando aqui, homocinética é uma peça que sempre dá problema mesmo. Aí já tá ali não sei quanto tempo, com coifa rasgada, então a chance de tá ruim é grande. Já que tá mexendo, vamos trocar de uma vez. Essa aqui é a velha, então as novas estão aqui, ó. Ah, outra coisa, Henrique, mandei colocar, ontem colocamos os pneus, né? O Luquinha foi lá pra mim. Aí eu pedi pra colocar essas buchas novas aqui, ó, no agregado. Colocou tudo novo, as buchas. Aqui também. Bom, hein? Nossa, vai ficar muito macio esse carro. Vou tentar fazer uma coisa mais prática e fácil para limpar esses parafusos, porque dava para lixar, mas imagina lixar de um em um, que trabalheira. Vou colocar então esses parafusos tudo encardido, tudo ferrujado. Vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, vou mostrar também, né? Porque aí vocês aprendem com o meu erro, isso é bom. Pior que esse aqui tá pequeno, acho que vou deixar aqui mesmo. E aí eu vou jogar aqui um ácido muriático. Vamos ver se vai dar certo. Deixei ele aqui submerso, só um pouquinho, vamos ver o que vai dar. Se ficou 2 minutos aqui é muito. Caramba! Cara, que legal, sério. Eu acho que eu vou fazer isso com um disco de freio. Nossa, que ainda ficou pouco tempo, mas olha aqui a parte de baixo. Nossa, Henrique, ficou muito bom. Certo? Ué, olha, não ficou nem 2 minutos, olha aqui. Toma cuidado que é forte, mas olha aqui, nem 2 minutos. Vou colocar o disco. Você pôs muito, daí? Não, Henrique, tem que cobrir, ué. Aí, ó. Eu tô esparramando. É porque o potinho tá ruim. Com certeza eu vou deixar ali o disco de freio também submerso. Vai ficar muito bom. Olha aqui. E é um produto caríssimo, viu? Muito, muito caro. Ácido muriático, nome chique, nada mais é que limpa pedra. Então eu paguei ele R$10 num vidrão de 1 litro. Eu acho isso, 1 litro. E eu acho que dá pra reutilizar de novo. Não sei se vai ter a mesma eficácia, mas pode usar, guardar e usar de novo. R$10. E olha que o jeito que fica o parafuso, cara. Espera mais um pouco pra ficar bem clarinho. E aí a gente vai ter que enxaguar ele de um jeito diferente.
pra meio que cortar essa reação química. Vou mostrar aqui. Aí, ó, foi. O que você achou, Henrique? Com 0. Só uns detalhezinhos aqui, mas acho que, sei lá, não sai não. Mas olha aqui. Não, mas isso aqui é outro tipo de sujeira. Eu- Pode ser tinta, alguma coisa, mas a ferrugem mesmo foi pro espaço. Oh, isso aqui, você não tem noção de como que tava isso aqui. Aqui eu tava Muito, assim, ó. muito bom mesmo. Ah, é aqui, ó. Olha o nível que tava. Isso aqui dá pra salvar fácil com o ácido. Vou te falar qual que é a questão. O ácido, ele é muito corrosivo. E aí a gente precisa, além de enxaguar, a voz até falhou, você viu? Além de enxaguar, a gente tem que jogar um bicarbonatinho pra neutralizar, senão vai continuar corroendo. Aí é só isso. Quanto que eu jogo? Ah, só um pouquinho. Quem te ensinou isso? Químico? Dicas maravilhosas. Tá louco. Agora eu vou fazer isso aqui em todos os meus carros. Jogar um desengripante agora pra proteger, né? Não voltar a enferrujar e já era. Ele ficou, ó, tava duro pra rosquear, agora tá... Zero! Oh, tô muito feliz porque é uma dica muito fácil e barata. E com resultado top. Agregado então no lugar, bem fixado. Agregado sem trinca, sem ferrugem, tudo bem pintadinho aqui por baixo. Agora então partir para as homocinéticas novas. Estou aqui com a coifa na mão. Colocar aqui, colocar as peças novas. E aí sim partir para a parte dos amortecedores. Passa e volta. Ela fica num canalzinho. Deu certo. Agora ela ficou do avesso, tem que arrumar ela. Puxa. Não, tá certo. Ah, esse biquinho é pra fora. É, trocando a homocinética pela primeira vez, porque a gente só mexeu no da Kombi e quem mexeu foi o Tiluquinho, eu fiquei só gravando. Então primeiro vai a coifa, uma roelinha de metal, depois uma de plástico. Será que você quer regra pra todos os carros, Henrique? Não, né? Não sei, mas esse aqui é pra tirar a folga da homocinética, aquela folguinha que tem, ele vai travar. Legal. Aí, agora, Um anel. o anel de trava, depois do anel a gente passa a graxa. A gente põe com a mão mesmo. Ele é difícil de colocar, né? Tenta forçar aí. Se não der, a gente usa um alicate. Alicate de bico. Vou pegar. Não, deu certo. Deu certo. Conseguiu? Aham. Ah, foi só forçar que ele foi. Sim. Se tivesse dado certo, a gente vinha com esse aqui, ó, centralizava e apertava. Tup. Entendeu? Vamos pôr a graxa então. A função da coifa é segurar a graxa, então você pode colocar bastante aí. Tudo? Pode jogar por dentro da coifa também. Que lambre... Pode jogar essa graxa tudo. Que lambrequeira, né? Joga dentro da coifa, daí é mais fácil. Na hora que o carro estiver jogando, ele vai espalhar essa graxa tudo. Esse aqui? Depois não esqueci de colocar a abraçadeira aqui, ó. É, verdade. Só que eu tava achando fácil. Aí, parece que foi. Agora bate aqui. Bate. Deixa eu bater, né? Não, quer que eu filme e trabalhe ao mesmo tempo, tem chance. Tá vendo aí, gente? Naquele é tóxico. Tá ficando muito padrão, toda a parte de trás também, né? Toda essa parte aqui da frente. Gente, o agregado com as borrachinhas novas, não tem aqui jogo nenhum. Ficou muito firme. As bandejas também com borracha nova, homocinética. Só esse pivô aqui que eu não comprei ainda. Mas tudo bem, a gente pode trocar ele no alinhamento dela. Isso aqui tá muito ruim, olha lá. Seria uma vergonha deixar isso aqui com todo esse conjunto muito bem feito. Agora a gente vai colocar a barra estabilizadora. Ai, tá sério, tá ficando muito bom. Câmbio também. O câmbio, ele fica solto praticamente, depois vai preso no motor. Acho que só isso daqui que segura, achei meio estranho. Mas se é assim, né? Agora a gente vai colocar a barra estabilizadora. O Tiluquinha tava até falando que parece um guidão da Harley Davidson, aquela moto lá. E aí a gente tem que colocar ali agora os coxins novos, as borrachas novas, pra fixar ali. A melhorzinha deles era essa aqui, ó. E olha que tá ruim ainda. Aqui. Será que isso aqui faz barulho no carro? O que será que faz, hein? Aí agora sim, ó, vamos colocar tudo novo aqui. Olha o padrãozinho. E a gente vai colocar nessa espécie de braçadeira aqui, ó, que eu limpei no ácido minoático. Agora é meu novo vício, olha que eu ficou limpinho. Então é braçadeira limpa, borracha nova, barra estabilizadora também lixada, pintada. Tá doido, tá muito zero. A Saveiro, tá muito zero mesmo. A
aprendendo agora que tem que cortar a borracha, senão não vai entrar nunca. Desse jeito. Olha o chat GPT salvando. Agora é só colocar ali na braçadeirinha. Facinho colocar, né, Henrique? Foi facinho. Tá fácil, não, difícil. Só que aí a gente tirou pra ver uma coisa. A gente tá achando colocar ela de ponta cabeça. E aí tem uma manha pra ver se tá certo ou não. Parece ser igual, mas não. Tem lado direito e tem lado esquerdo. A gente colocou ela, tava pegando aqui, ó, no parafuso do agregado. Então, na hora que fosse andar com o carro, ia fazer barulho. Ia bater, ia fazer barulho. Ela tem o lado certo, então a gente vai conferir. Tem que colocar ela numa mesa, né, Dé? Vamos lá. Aí, ó, ela não A pode. gente colocou ela assim, ó. Então, ela não pode estar assim, tá vendo? Ó, coladinha aqui, ó. Ela tá fixa. Ela tá até no ar aqui, mas aqui não. Ela Tem tá que no ar ser. aqui também, ó. Tem que ser ao contrário. Porque aí a lógica é que vai dar espaço. Olha lá, é assim, ó. Aí, ó. Então aquele lado ali é o esquerdo e esse é o direito. Não, Ah, contrário. ué. Direito, de frente com o carro, direito, esquerdo. Dirigindo, direito, esquerdo. então, que lá é o lado. É porque a gente tá de frente. Então, eu falo baseado no carro, Então, tipo, do lado do põe motorista. a barra na mesa plana, se ela ficar boba assim, ó, Ela tá certa. tem que entrar desse jeito por baixo. Porque tem que dar espaço pra não bater lá no parafuso do agregado. Tinha colocado errado. É, olha lá, tá vendo esse parafuso aqui, ó? Tá vendo? Tá longe, ó. Agora se eu inverter, ó. Olha lá, eu já pego nele, ó. Entendi. Aqui, ó, pra centralizar. Olha lá, tá vendo? Tá em cima dele, ó. Verdade. Nossa, ia fazer um barulhão. Eu ia ficar com raiva, porque borracha tudo novo, trocamos tudo. Ah lá, fica muito mais longe. O parafuso entrou bem mais fácil, né? Agora tá mais fácil. Não tô forçando tanto. Força um pouco, porque a borracha é nova. Nossa, eu nunca ia imaginar isso. Fui pesquisar outra coisa e achei essa dica. Por fim, deu tudo certo. Colocamos invertido, depois arrumamos. Foi um custo colocar os parafusos, mas a base estabilizadora fixada no chassi do carro e de cá na bandeja. Agora vamos colocar os amortecedores para finalmente, então, colocar as rodas. Então agora para montar o amortecedor, para finalmente ver as rodas e a altura da roda, porque essa mola aqui, ó, promete abaixar um pouco, sem perder o conforto, sem perder a estabilidade. É como se tivesse uns 2 elos a menos aqui, só que tá todos os elos aqui. A diferença é que o espaçamento é menor do que uma mola normal. Então a gente vai montar aqui um amortecedor novinho. Aqui. Gente, aquela roda, juro, a gente acertou muito, muito. E vai ficar com um aspecto mais baixinho. Tô muito ansiosa pra ver como que vai ficar ali o resultado final. Deixa eu abrir isso aqui pra ficar mais fácil. Cadê a coifinha nova? Batente novo. Nossa, que trem mais duro. Toma, Henrique, tem coisa pra mim. Tá leve aí? Não, tá. Fica 2 horas. Isso, agora é encaixar a mocinética ali. O mocinética, o pivô, o disco pôde. Eu acho que eu não vou pôr, não. Eu só quero ver como é que vai ficar a roda, sabe? Pinça, tem que trocar esse cubo aí, esse rolamento. É. Mas dá pra você pôr a roda nesse cubo mesmo. Dá, não dá? Dá. Eu acho que ela vai ficar bem baixa. Mais baixa que eu imaginei, eu acho. Deixa eu ver só a base, você já coloca no cimento. Vai. Vou achar uma cinética. Mais fácil, né? Pode baixar, ela bate. Aí, agora é só guiar lá, né? O canto tá meio... Tem que levantar ele, né? Ele dobra de uma vez. Ihu! Foi. Achou. Pra testar a roda, tá tudo pronto então, não tá, Henrique? Tá, só montar. Você acha que vai ficar bom? Vai. Essa suspensão, eu que falei pra dar impor, que é a mola esportiva, porque é uma roda de liga, né? Vai ficar bom. Pra montar caixa pra de gente roda ver. não ficar muito vazia, né? É. Por isso que ele falou. Vamos ver então.
4 rodas então no lugar, lembrando que eu ainda vou fazer a parte de freio, por isso que o tambor tá matando ali o fundo, mas calma. É porque eu quero muito ver a altura que vai ficar aí a Saveiro Summer e se ela vai realmente combinar, mas eu tenho certeza que sim. Pelo que eu já tô vendo aqui, já ficou assim muito, muito maravilhosa. Então agora vamos abaixar pra ver como vai ficar a altura com as rodas novas, pneus novos. Os pneus ficou muito barato. Eu compro pneu lá na Pneu Store. Pneus lá da Pneu Store sempre tem o melhor preço, porque se você quiser pode dividir em até 12 vezes sem juros ou 10 vezes sem juros, depende do dia da promoção. Sempre tem desconto no Pix, de 10 a 12% de desconto também no Pix. E o legal é que se você usar o meu cupom, que é Dai Pimenta, tudo junto do maiúsculo, acumula ainda mais até 7% de desconto. Então, todo desconto que tem lá, acumula com o meu cupom e sempre fica tudo muito barato. Fora que você acha pneu pra tudo, pra carro, qualquer medida, pra moto, bicicleta, trator, área agrícola, tudo você acha na Pneu Store. Vou deixar um QR Code aqui na tela, link na descrição também. E usa o cupom pra ficar barato. Eu sempre uso pra ficar bem barato aqui. Então, vamos descobrir então. Vou descer aqui a Saveiro do elevador. Nem motor tem. É isso? Essa altura? Não, tá sem motor, né? É, temos. Tem peso, né? Vamos levar em consideração quantos quilos? Não sei. O peso mais ou menos o motor, né? Não? Ah, é, ué. Ah, tá. Realmente. Então, é aquele baixo social que eles falam, né? Fazendo um barulho aqui da. É os pivô, deve ser. Não, aqui. Ah, aqui. Acho que a gente tem que apertar mais. É, não, vamos revisar tudo. Cara, mas essas... O lado esquerdo não tá. Mas aqui tá, ó. Sabe o que vai ser? A porca de baixo dessa aqui, ó. Aquela porca... Uma porca diferente. Tem que apertar lá mais. Bom, gente, contrate o Henrique pra achar o barulho da sua suspensão. Gente, mas ficou linda demais. Não, vou até pegar o adesivo ali pra eu imaginar já, porque eu vou colar esse adesivo só depois do polimento. Tá doido. Aqui ela já ficou mais baixinha. Lembrando que eu vou colocar aquelas madeirinhas aqui e tudo mais. Nossa, vai ficar chiquérrima, chiquérrima. É, aqui ela já é mais baixa, porque aqui não tem peso, então a mola já é mais baixa. Na frente tá alto, porque tá sem peso. Então a gente vai ver a real altura mesmo só quando tiver com o motor no lugar. E já tá bonita, né? Será que vai um turbinho? Estão deixando a gente sonhar. Gente, aqui em Minas é muito burocrático legalizar um turbinho. Mas vamos ver, vamos ver. Já vai colar ou vai polir primeiro? Não, vou polir primeiro, só pra gente sonhar. Let's make the summer. E aí, gostou? Combinou? Caminhonete bonito. Caminhonete formosa. Num vídeo quase em tempo real, sabadão, tô descabelada, cansada. A sorte que o Henricão hoje me ajudou muito, muito, muito. Mesmo sem muito querer, né, Henricão? Trabalhar no sábado eu não gosto, não. Ah, mas é preciso. Valeu ou não valeu a pena? Olha que linda que tá, sabe? Não acredito. Então, no próximo vídeo eu pretendo fazer aí toda a parte de freio. E aí eu acho que vai finalizar a parte de baixo dela. Aí a gente vai pro motor interior. Eu tô tão ansiosa pra esse interior, porque eu vou fazer uma coisa muito diferente também. Ainda mais pra combinar com essas rodas, pra combinar com o adesivo Summer. E eu queria muito que desse tempo da Saveiro andar com o Fusca Picape. Fazer um rolê junto. Oh, essas duas picape é bonita demais. Bonita demais as duas caminhonetes. Eu falo se der tempo, porque eu não sei quando eu vou acabar essa reforma. E o Fusca Picape tá rolando uma ação dele. O sorteio dele já é dia 19 de setembro, tem menos de 2 meses. Acredito que você já tá sabendo, né? Mas se não tá sabendo, tá rolando uma ação do Fusca Picape. Ele pode ser seu por apenas 99 centavos. Sério, é muito barato pra concorrer aí um carro super exclusivo. Ele é quase que único, né, Henrique? Eu conheço, assim, pouquíssimos Fusca Picape. Então, escaneia o QR Code tá aparecendo na tela, já garante os seus bilhetes. Também tem o link aí na descrição se você estiver assistindo pelo celular. E, lembrando que tem cotas premiadas. Você pode achar um número e ele é premiado. Você pode levar R$1.000 na hora, R$500 na hora. Também, se você comprar mais de 30 números, você pode rolar uma roleta aí, e aí você pode ganhar mais números ainda, pra ter mais chance de ganhar. Você pode ganhar R$50 na hora. Então, assim, tem muito, muito, muito prêmio mesmo. Escaneia o QR Code, clica no link e muito boa sorte. Então, até o próximo vídeo aqui com a Saveroski freando, será? Não sei. Então, até a próxima. Valeu!